Olá, boa noite. Espero que estejam já todos muito bem, e todas, muito bem instalados nas vossas casas e que tenham alguma paz para assistir a esta nossa conversa hoje, que eu acho que vai ser muitíssimo, muitíssimo útil. Sejam bem-vindos ao webinar organizado pela Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão e pela Medinfar Consumer Health, que é, convém sublinhar sempre isto, é sempre bom sublinharmos estas coisas, um laboratório 100% português, e que hoje vos vamos aqui trazer um tema que não sai da atualidade, eu diria há anos e anos e anos que não sai da atualidade, que é muitíssimo pertinente e por isso intemporal, que é, se falei em enxaqueca, qual o papel da farmácia, reatividade versus proatividade no aconselhamento. Acreditem que vai ser bom. Eu sou uma leiga, ao contrário de vocês todos e todas as que estão a assistir, que sabem muito mais do assunto, mas como sou uma fã de carteirinha, como se costuma dizer, de há muitos anos, de tudo aquilo que significa o serviço farmacêutico, também eu vou estar aqui um bocadinho como a voz dos vossos utentes, tentando perceber com muita curiosidade aquilo que se vai passar, de um tema que me interessa muitíssimo, até por questões também ligadas à saúde da minha família. Eu sou a Rita Ferro Rodrigues, alguns de vocês já trabalharam comigo também em algumas iniciativas relacionadas com esta paixão comum que é a farmácia. Sou comunicadora, sou jornalista e tenho comigo o Dr. Telmo Silva, que é farmacêutico, é também team leader da Farmácia Terra no entroncamento. Também a doutora Madalena Plácido. Podem fazer assim um adeus, Madalena, para ser assim uma coisa mais quentinha. Isso, boa, boa. A doutora Madalena Plácido também é farmacêutica e é presidente da Migra Portugal, que é a Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias. Portanto, tem aqui uma voz duplamente, eu diria, interessante e interessada no tema, e claro, não há duas sem três. Temos a doutora Joana Catarino, que é farmacêutica e também brand manager da marca Trifen, e que hoje vos irá falar de Trifduo. Vamos aprender todos a dizer, porque não é Trifen Duo, nem... E vai acontecer tudo isto, já sabemos, nas vossas farmácias, e ainda bem, porque é assim mesmo, mas é Trifduo, que é o mais recente lançamento da Medinfar Consumer Health. O que é que vai acontecer então na próxima hora? O que é que nós desejamos? Para já que aprendam, claro, que eu também estou nessa atitude, mas também que de certa forma, se divirtam, se é que é possível a pessoa se divertir com o tema, se falei enxaqueca, mas eu acho que é possível aprendermos muito e sobretudo também que participam e que saiam daqui não só com uma revisão de conteúdos, seja ao nível da abordagem fisiopatológica e terapêutica, mas também e sobretudo que vos possa ser útil ao nível da apresentação que a farmácia pode fazer no seu dia-a-dia, lá está, a tantas e tantas pessoas que vos entram pela porta da farmácia dentro com este sofrimento relacionado com as cefaleias e com a enxaqueca, lá está. E eu, como utente, já o fiz em algumas alturas da minha vida, não interessa agora, sei bem o que é este sofrimento, portanto também vou estar aqui com muita atenção a ouvir aquilo que vocês têm para ensinar. Gostaria também de vos dizer, isto é importante, que ao longo do webinar não se acanhem, podem ir colocando questões, está bem? Eu vou vendo, no final das 3 apresentações teremos a habitual sessão de perguntas e de respostas e não quero que ninguém fique com preocupações ou angústias. Se por acaso alguma pergunta não for respondida, garanto-vos que são todas respondidas por e-mail com uma resposta, todas as dúvidas, todas as questões e portanto se quiserem até identificar-se, colocar o vosso nome, a farmácia onde trabalham, quando colocam a questão, perfeito. Se preferirem só colocar a questão, também não tem absolutamente problema nenhum. Informo, porque é importante para todos aqueles que estão a participar, que esta sessão está a ser gravada e vai ficar disponível também na plataforma de e-learning da escola. E como também é do vosso conhecimento, este webinar vai ser depois submetido ao processo de acreditação pela Ordem dos Farmacêuticos, tudo como deve ser. Então, e sem mais conversa, e já sabendo que vamos já começar de forma bastante interessante, vou passar a palavra ao Dr. Telmo, que vai se focar, segundo sei, que eu tenho aqui conhecimentos e já sei, não sei tudo, mas já sei algumas coisas, vai-se focar no papel da farmácia e na abordagem farmacológica e não farmacológica, entre outros temas mais científicos. Dr. Telmo, boa noite e a palavra é sua. Muito obrigado, Rita. Muito boa noite a todos. Obrigado à Rita pela simpática apresentação
e mais que isso, obrigado a todos quantos estão presentes, sobretudo a esta hora, numa hora em que eu costumo dizer que o peso da bata já se começa a fazer sentir em muitos de nós. Espero que vá ao encontro das vossas expectativas. Eu, na prática, venho aqui falar-vos um pouco, deixem-me só ver se vos consigo partilhar aquilo que tenho para falar hoje convosco. Venho aqui falar sobre este tema, não no sentido de vos trazer algo de muito novo, mas sobretudo de rever convosco alguns dos principais conceitos. É esse o objetivo, não só a nível daquilo que é a fisiopatologia da enxaqueca e quais é que são as armas terapêuticas ou qual é que é a abordagem terapêutica que nós temos, quer para a crise de enxaqueca, quer para as cefaleias de um modo geral, mas depois o grande foco colocado na forma como a farmácia, a equipa da farmácia e os seus profissionais devem abordar não só estas pessoas com doença ou com crise de enxaqueca ou com cefaleia, mas a própria postura, o próprio discurso e fazer-nos relembrar um pouco aquilo que foi ao que está na base da nossa formação, que deve estar na base da nossa formação e da nossa atuação. O tema não é novo, mas continua a ser extraordinariamente pertinente. A primeira descrição de uma enxaqueca remonta a cerca de 1200 anos antes de Cristo. O nosso conhecido papiro de Éber já tinha menção a cefaleias, e creio que tenha sido Hipócrates também, um personagem conhecido do nosso setor, o primeiro a descrever os sintomas visuais da enxaqueca. Mas para quebrar o gelo, vamos pôr aqui à vossa consideração uma primeira pergunta, só para interagirmos aqui um pouquinho, e eu questiono-vos a vocês, diretamente, nos últimos 3 meses, quem é que teve pelo menos um episódio de cefaleia? Basta responder ou sim para quem já teve, não para quem não teve. E cefaleia entende-se aqui seja uma enxaqueca, seja uma vulgar dor de cabeça. Vamos dar aqui alguns segundos, até para despertarmos todos um pouquinho, e usar isto como mote, como tema de saída, como pontapé de saída, para aquilo que vos quero falar a seguir. Já temos dados? Ok, muito bem. Portanto, 65% de vós, eu suponho que ainda seja um número significativo que esteja a assistir a esta hora, respondeu que sim, que nos últimos 3 meses, e este é o critério temporal que normalmente é emprego na maioria dos estudos, embora seja um critério muito variável, e isto só vem provar que realmente a profissão dá-nos algumas dores de cabeça, não é? Mas isto para provar que estamos perfeitamente alinhados ou até acima daquilo que é a prevalência estimada ou estudada das cefaleias a nível mundial, em que cerca de 50% da população é afetada por este problema. Esmiuçando um bocadinho mais este número, 46% da população adulta tem cefaleia, ou tem cefaleias, nas suas diversas formas, sendo que 11% sofre de enxaqueca, 42%, o número mais significativo, sofre de cefaleias de tensão. Já vamos tentar diferenciar aqui estas duas formas, e o número mais reduzido, mas muito mais impactante, 3% tem cefaleias crónicas diárias. E este termo crónico normalmente é aplicado ao subtipo que ocorre em pacientes com mais de 15 dias por mês de cefaleia durante um período mínimo de 3 meses, que é aquilo que normalmente estávamos a avaliar. Para além destes números macro, temos depois também aqui um critério que não é questão que seja interessante, mas é um facto, e isto em particular nas crises de enxaqueca. Enxaqueca é cerca de 2 a 3 vezes mais prevalente no género feminino do que no género masculino. E há algumas causas identificadas para isto, nomeadamente as alterações hormonais na mulher devido à flutuação dos níveis de estrogênio, assim como a toma de medicamentos também, como a pílula contraceptiva. Contudo, como é óbvio, não é uma doença que seja exclusiva nem de um género nem de outro, nem dos adultos, porque aquilo que está aqui considerado é a prevalência das crises entre os 20 e os 40 anos. Infelizmente há bastantes crianças que também sofrem de enxaquecas. E mais que não seja para justificar a pertinência de estarmos aqui hoje todos juntos a abordar este tema, para além desta elevada prevalência, que por si só é mais que justificativa, temos outros fatores. Porque é que é importante estarmos a falar disto? Porque para além desta prevalência temos impactos muito fortes, quer a nível social, quer a nível económico,
e daí até esta metáfora do iceberg, ou seja, mais do que aquilo que está à vista, que é o impacto que tem sobre o indivíduo em si, é o impacto que tem sobre todos nós, sobre a sociedade e sobre um sistema de saúde, e as crises de enxaqueca, sobretudo porque são aquelas que são talvez mais relevantes e para aquelas que temos mais dados, afetam a qualidade de vida das pessoas, afetam as suas atividades, apresentam pontuações elevadas em escalas de incapacidade, são responsáveis por elevadas taxas de absentismo laboral e, para além do absentismo, por elevadas taxas de redução da produtividade das pessoas, que acabam por ter dificuldades em cumprir as suas obrigações domésticas, as suas obrigações familiares, as suas obrigações da sua vida social. E isto foi demonstrado em vários estudos. Os números que tenho aqui, que vos trouxe, são até de um estudo feito a nível nacional, em que se tentou quantificar o tempo de ausência laboral médio de cada pessoa com crise de enxaqueca e o custo para os sistemas de saúde que isso acarreta, de quer diretos, quer indiretos. E em termos de custos diretos em cuidados de saúde, ou seja, consultas, admissões nos serviços de urgência, internamentos, custos diretos com medicamentos, com meios complementares de diagnóstico, só isso estima-se que cada uma dessas pessoas tenha um custo para os sistemas de saúde entre 1.500 a 4.000 euros anuais. Portanto, é um peso que não podemos ignorar e é uma razão que, por si só, justifica um papel relevante da farmácia nesta questão. Desculpa, adiantei-me. Para além disso, fruto deste impacto, a própria OMS repercute no seu plano de ação a importância destes impactos e classifica a enxaqueca como a primeira causa de anos vividos com incapacidade na faixa etária abaixo dos 50 anos, ou seja, considerando a população ativa, digamos assim, e as cefaleias de tensão como a terceira doença mais prevalente a nível mundial e a patologia neurológica mais frequente. A própria OMS tem um plano de ação a nível mundial para tentar educar os doentes e os profissionais de saúde também nas abordagens terapêuticas a este problema. Do ponto de vista da sua fisiopatologia, existe uma classificação internacional de cefaleias que subdivide basicamente em dois grandes grupos, as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. Vamos começar por estas últimas, porque serão aquelas também que, à partida, nós teremos menos possibilidade, nós farmácia, menos possibilidade de intervir, que são aquelas que resultam de outros problemas de saúde, traumatismo, uma infecção, uma alteração da pressão arterial, ou até da própria glicemia, portanto tem uma causa externa identificada, ou as primárias, que são aquelas que serão objeto da nossa avaliação daqui em diante, em que se subdividem em enxaqueca, em cefaleias de tipo de tensão, em outro tipo de cefaleias trigêmino-autonómicas, como as cefaleias em salvas, ou outras cefaleias primárias. Estas cefaleias primárias são cerca de 90% das cefaleias totais, daí também que justifiquem mais o nosso tempo. Em relação àquela que será talvez a mais relevante, a enxaqueca, a fisiopatologia ainda não está completamente elucidada, também não é esse o âmbito do nosso objetivo. As principais estruturas que estão envolvidas parecem ser o sistema nervoso central, como é óbvio, e os vasos correspondentes, as fibras que inervam estes vasos e alguns agentes vasoativos, como o óxido nitroso. Aquilo que nos é mais fácil de identificar é a sua sintomatologia. E a enxaqueca normalmente caracteriza-se por ter episódios autolimitados, de certa forma, né? Para quem tem parece que é dura uma eternidade, com uma duração variável com um intervalo bastante longo, entre 4 a 72 horas, e com uma dor de intensidade moderada ou grave. Ele é habitualmente unilateral, embora numa boa porção dos doentes possa ser bilateral essa dor. O ponto mais relevante talvez desta caracterização da enxaqueca são a panóplia de outros sintomas que normalmente estão associados nas crises, nomeadamente as náuseas, que são o sintoma mais frequente, vômitos, a fotofobia ou a sensibilidade à luz e ao som também,
e outros sinais disautonómicos também são bastante comuns, nomeadamente tonturas, vertigens, zumbido nos ouvidos, uma sensação de desmaio ou de fraqueza. Esta dor normalmente é caracterizada e descrita como pulsátil. A maior parte dos doentes consegue descrever isto de uma forma em que diz que se sente o próprio coração a latejar, a bater dentro da cabeça. Agrava-se normalmente com a luz e com o ruído e acaba por ser muitas das vezes progressiva, ou seja, vai evoluindo ao longo do tempo, aumentando a intensidade da dor e dos sintomas que estão associados. Dentro destas cefaleias primárias e da enxaqueca em particular, podemos distinguir ainda dois outros subtipos, nomeadamente a enxaqueca crónica, e a própria definição acaba por nos dizer tudo, que é a cefaleia que ocorre em 15 dias ou mais por mês, durante pelo menos um período de 3 meses, e desses 15 dias em que 8 têm estas características que nós vimos agora mesmo. Portanto, é uma faixa de doentes que vive com isto quase diariamente. E temos depois um outro subtipo muito particular, que tem aqui umas características diferenciadoras, que é a enxaqueca com aura. A aura é um fenómeno neurológico, com uma natureza principalmente visual e que normalmente antecede a fase dolorosa na crise da enxaqueca. Creio que esteja relacionada com alterações da perfusão a nível cerebral. Tem uma duração mais curta e estas alterações visuais normalmente acabam por ser sentidas pela pessoa com enxaqueca como a visualização de padrões geométricos na visão periférica. Ok? O facto dela ter aqui uma duração mais curta, normalmente em média de 20 a 60 minutos, também acarreta para nós, equipa da farmácia, uma intervenção mais complicada. Porquê? Porque é difícil conseguirmos utilizar um medicamento que seja eficaz, normalmente em tempo útil. Não só o doente tem que estar muito ciente da progressão que normalmente este tipo de enxaqueca toma, mas também temos ali aquele delay entre a toma do medicamento e o início da ação farmacológica do mesmo. Nestes doentes aparecem muitas das vezes aquilo que são os sintomas premonitórios, que ocorrem em cerca de 60% dos doentes e que acabam por ser até muitas das vezes confundidos com um fator desencadeantes, e já vamos ver isso um pouco mais à frente, nomeadamente uma cansaço, por exemplo, ou a falta de apetite, sede. Okay? Normalmente isso são já indicadores da progressão ou da chegada da enxaqueca, e que num doente mais veterano, digamos assim, mais rotinado, consegue identificar muitas das vezes. Este tipo de sinais são úteis precisamente para conseguirmos nortear um pouquinho a nossa intervenção, ou para que o doente se aperceba deles e consiga então em tempo útil, sim, interromper ou abortar a crise de enxaqueca. Relativamente a outro grupo de cefaleias primárias, as cefaleias de tipo de tensão, elas são as mais prevalentes. Comparativamente, é uma dor mais leve, mais sentida como uma pressão, um peso que se coloca, um aperto que se coloca sobre a cabeça da pessoa. A localização é essencialmente bilateral e não se agrava com atividade, ao contrário daquilo que é enxaqueca. Não há aquele latejar que vos falei há pouco, e felizmente aqueles sintomas associados como as náuseas e os vômitos não a acompanham. O ruído incomoda mais neste caso do que incomoda a luz, e há também uma contração excessiva desta zona dos músculos do pescoço e dos ombros, que alguns autores defendem também como podendo ser a própria causa desta tensão acumulada, como podendo ser a própria causa da cefaleia. Para nós é fácil observar estes sintomas, ou é fácil com que o doente consiga caracterizar ou descrever estes sintomas. No entanto, só fazer-vos aqui esta advertência, o diagnóstico do tipo de cefaleia é feito através da história clínica do doente, numa entrevista, e de um exame físico, nomeadamente um exame neurológico, ou então depois com recurso a meios complementares de diagnóstico e terapêutico, como por exemplo uma ressonância magnética ou um TAC cerebral. Outro subtipo, felizmente muito menos prevalente, muito mais raro,
mas infelizmente muito mais incapacitante e muito mais doloroso são as cefaleias em salvas. Caracteriza-se por uma dor mais intensa, repetitiva, e que normalmente tem a particularidade de surgir sempre no mesmo horário e que se repete ao longo do dia. É uma dor que surge na região occipital e na região temporal, o que faz com que também alguns sintomas possam ser mais visíveis ou mais perceptíveis, como por exemplo o olho vermelho ou inchado, precisamente na zona onde a dor é prevalente. Outras cefaleias primárias, portanto, são aquelas que o último grupo que vos tinha falado inicialmente e que escapam à nossa intervenção. Estes dois casos são situações de referenciação ao médico. Porquê? Porque eles podem indicar outras causas ou outras patologias subjacentes e que necessitam de outro tipo de avaliação, que é a cefaleia primária de esforço, que normalmente ocorre após o exercício físico, e aqui será fácil, com uma questão ao balcão de uma farmácia, questionar a pessoa acerca das condições em que surge a sua cefaleia, ou uma cefaleia primária especificamente associada à atividade sexual. Em termos de abordagem terapêutica, conhecendo agora os diferentes tipos de cefaleias, eu proponho aqui uma abordagem em 3 passos. Um tratamento agudo ou sintomático dirigido sobretudo aos sintomas, um tratamento preventivo ou profilático quando o mesmo se justifica, claro, e já vamos ver em que tipo de situações é que ele está recomendado, e um último com medidas gerais ou não farmacológicas ou de recomendação geral na tentativa de ou alívio ou prevenção das cefaleias e das crises de enxaqueca. O que é que temos em termos de arsenal terapêutico que é tradicionalmente utilizado? Os anti-inflamatórios não esteroides e analgésicos, como o paracetamol, e dentro dos AINES temos os nossos conhecidos ibuprofeno, naproxeno, diclofenac e o velhinho ácido acetil salicílico. Okay? São indicados nas crises mais ligeiras ou moderadas, embora possam ser sempre úteis mesmo nas crises mais severas. Os triptanos, portanto, uma classe que está intimamente associada ao tratamento das crises de enxaqueca. Nós conhecemos meia dúzia destes fármacos, talvez o sumatriptano ou o zolmitriptano sejam os nossos mais conhecidos e com que lidamos diariamente ao balcão. Tem indicação para crises mais severas, ou em caso de uma resposta ineficaz dos analgésicos e dos anti-inflamatórios não esteroides. Em ambos os casos é também comum associar-se, e é recomendado que isso seja feito quando a sintomatologia o exige ou o justifica, associar modificadores da motilidade gástrica ou antieméticos para conseguir controlar as náuseas e os vômitos associados, que, como vimos, eram dos sintomas mais prevalentes e também daqueles mais incapacitantes, digamos assim. O último grupo não deve ser escolhido como um tratamento de primeira linha, que são o grupo dos opioides e dos barbitúricos. Tem, para além dos problemas associados em termos de contraindicações e de reações adversas, acabam por não ser mais eficazes do que as outras 2 opções terapêuticas que temos, portanto acabam por não ser propriamente muito utilizados, mas queria chamar-vos aqui a atenção para uma outra questão que é comum e transversal a todas estas classes farmacológicas, que é o facto de uma administração frequente, quer dos triptanos, quer dos AINES, quer dos analgésicos, poder acarretar o risco de desenvolvimento de cefaleia, o aparecimento de cefaleia por uso excessivo. Isso está quantificado como uma utilização em mais de 10 dias por mês. Ou seja, se quisermos desmontar isto ou desestruturar isto, para o doente que sofre de cefaleia e de enxaqueca, implica uma média de utilização de analgésicos anti-inflamatórios em 2 a 3 dias por semana. Okay? Obviamente é uma média, poderá eventualmente justificar-se uma utilização maior numa semana, desde que na outra não tenha tanto. Nestes casos, qual é que é a recomendação quando isto consegue ser identificado? Não é, obviamente, aumentar a toma destes medicamentos, mas equacionar a introdução de uma terapêutica profilática, okay? Que é precisamente aquilo que vos trago a seguir. Estes grupos terapêuticos não os vamos estar a rever em profundidade, o objetivo também não é esse, mas nós identificamos muitos deles
como utilizados para a profilaxia das crises de enxaqueca, nomeadamente os antiepiléticos, alguns antidepressivos, os beta-bloqueadores, nomeadamente o propanolol, que é talvez aquele que tem mais utilização neste caso, a própria flunarizina como antagonista dos canais de cálcio. Estes dois últimos grupos terapêuticos são fármacos que eu creio que ainda estão em diferentes fases de aprovação e avaliação para a entidade reguladora e que ainda não chegaram ao mercado. São anticorpos monoclonais dirigidos a um novo alvo terapêutico, um neuropéptido, este CGRP, que é sintetizado a nível do sistema nervoso central e cuja função é regular a parte cardiovascular e funciona ali como um mediador de inflamação neurogénica, e os estudos são bastante animadores, quer a nível de tolerabilidade pelos doentes, quer a nível de eficácia, e com um bom perfil de segurança. Portanto, temos ainda a esperança que nos possam chegar aqui outras armas neste combate. O que é que eu vos queria chamar a atenção aqui relativamente a esta terapêutica profilática? É um bocadinho algum cuidado nas nossas recomendações a quando da dispensa destes medicamentos. E isto porquê? Porque não sendo a sua principal indicação, ou seja, a profilaxia de enxaqueca, não sendo a principal indicação destes medicamentos, destes diversos grupos terapêuticos, muitas das vezes somos pouco prudentes nos conselhos que damos aos utentes, nomeadamente ao responder a uma das principais questões que devemos responder a quando de cada dispensa, que é o que é o medicamento e para que é que serve. Ou seja, o doente é provável que fique confuso, tendo vindo de uma consulta médica com queixas de crises de enxaqueca ou com cefaleias, em que nós digamos, olha, este medicamento é um antiepilético para tratar crise de epilepsia. Okay? Pode ser um momento um pouco constrangedor, pode ferir até um bocadinho ali a nossa margem de manobra ou a nossa credibilidade, e até do próprio médico. Portanto, alguma prudência em relação à dispensa destes fármacos, tentar sempre perceber qual é que é o contexto, tentar sempre perceber junto do doente quais é que foram as suas queixas, okay? Qual é que foi aquilo que motivou a ida à consulta médica, para percebermos um bocadinho qual é que é a abordagem que devemos escolher para o aconselhamento e para a recomendação destes medicamentos. Não é? Peço aqui a vossa ajuda novamente, só para tentarmos perceber e situarmos, com mais uma pergunta. Em situações de aconselhamento para tratamento sintomático de cefaleias, portanto, e não necessariamente das enxaquecas, ou melhor, das crises de enxaqueca, o que é que costumam recomendar com mais frequência aos vossos utentes? Paracetamol, ibuprofeno, ácido acetil salicílico, naproxeno ou outros medicamentos ou até mesmo outras associações? Damos aqui alguns segundos para responder. Vamos só aguardar aqui pela estatística. Tudo a acordar. Boa maneira de participarem ativamente. Paracetamol, a liderar aqui as escolhas. O ibuprofeno logo a seguir. O ácido acetil salicílico aqui em quarto lugar. O naproxeno em sexto e outros medicamentos ou outras associações como a última hipótese de escolha. Não é de estranhar, essas são precisamente as nossas principais armas terapêuticas aqui no tratamento sintomático das cefaleias do tipo de tensão, e o ibuprofeno e o paracetamol não surgem por acaso à cabeça destas escolhas. São talvez dos fármacos mais bem caracterizados no mercado, com alguns dos melhores perfis de segurança e com os quais nos sentimos normalmente mais à vontade e mais confiantes em aconselhar e que conhecemos melhor também. O que é que eu vos queria chamar aqui a atenção relativamente ao diclofenac, e as vossas respostas também mostram isso. Ele, apesar de ter um início rápido de ação, eficácia baixa comparativamente às outras opções terapêuticas, mas só de salientar aqui dois pontos, porque isto não é nada de novo para todos vós, com certeza. Quer o paracetamol, quer o ibuprofeno são fármacos que têm uma semivida relativamente curta, e o que é que isto implica? Implica que muitas das vezes a recomendação ou a divisão das tomas
da dose diária recomendada possa não ser suficiente para que o doente tenha alívio ao longo do dia da dor, pelo menos de uma forma que lhe seja confortável ou que seja eficaz. E por outro lado, no que diz respeito especificamente aqui ao ibuprofeno, doses maiores do que os 400 mg também não mostraram em muitos estudos uma eficácia superior. E isto para nós é um bom argumento, tendo em conta que nos dá aqui um bocadinho mais de margem de manobra dentro daquilo que são os medicamentos não sujeitos a receita médica a que podemos recorrer para o aconselhamento versus as mesmas moléculas, mas na sua versão de medicamento sujeito a receita médica. Em relação à profilaxia das cefaleias de tipo de tensão, os grupos terapêuticos que estão disponíveis são essencialmente os mesmos, portanto os antidepressivos, e aqui a amitriptilina é o mais utilizado, por ser também o mais eficaz na prevenção mesmo em doses baixas. Ainda assim há uma variabilidade interindividual muito grande entre as pessoas, pelo que as dosagens devem ser adaptados caso a caso. Temos depois outros antidepressivos como a mirtazapina e a venlafaxina, e antipiléticos e um relaxante muscular também aqui, sendo que a recomendação é a mesma que vos fiz há pouco relativamente ao aconselhamento na dispensa deste tipo de fármacos. Então, feita a revisão terapêutica, feita a revisão do arsenal terapêutico, como é que nós conseguimos desligar a ficha às cefaleias e às crises de enxaqueca sem recorrermos necessariamente à terapêutica farmacológica? Há uma série de conselhos e de dicas úteis que mostraram ao longo do tempo e em diversos estudos ser eficazes a atenuar a intensidade da dor e a melhorar a sintomatologia associada, nomeadamente o frio, e quem sofre saberá facilmente reconhecer que a aplicação local de frio acaba por diminuir bastante a intensidade da dor e oferecer algum conforto. Por outro lado, um banho de água quente como forma de relaxamento muscular também parece ter aqui um efeito benéfico. E se pensarmos naqueles sintomas que vos tinha descrito em que há uma sensibilidade exacerbada à luz e ao ruído, um repouso num local escuro e silencioso, ou mesmo dormir, pode ser uma forma de abortar ou resolver muitas destas crises. Do ponto de vista da suplementação, há alguns elementos que mostraram eficácia, como o magnésio, a vitamina B12, a vitamina D, ou a própria coenzima Q10, em que há vários estudos que apontam não para uma resolução, mas para uma diminuição da frequência das crises de enxaqueca quando é efetuada a sua toma. E um critério comum a todas estas abordagens não farmacológicas é que são baixo custo, são acessíveis a toda a gente, não têm efeitos secundários e conseguem ser facilmente postas em prática a acompanhar até a própria terapêutica farmacológica. Está também provado, e aqui vamos fazer uma ligação àquilo que vamos falar daqui a pouco, que são os fatores desencadeantes, que a prática de uma alimentação saudável, de uma rotina de sono, ou uma higiene de sono adequada, a atividade física e outro tipo de técnicas ou terapêuticas alternativas, como a acupuntura, técnicas de retrocontrole biológico e um próprio acompanhamento por terapeutas especializados pode ajudar. Portanto, o foco aqui um bocadinho na gestão do stress, que mostrou diminuir a frequência das crises e a intensidade das mesmas. Okay? Posto isto, qual é que deve ser o nosso posicionamento? Qual é que deve ser a intervenção da equipa da farmácia? Há dois grandes chavões que se associam muito àquilo que é a nossa atuação, que é o uso racional do medicamento e o fomentar da adesão à terapêutica, a que se associam agora dois outros conceitos com ligeiras nuances, que é o criar valor e os ganhos em saúde para o doente, mas que no fundo dá resposta àquilo que o próprio Código Deontológico dos Farmacêuticos preconiza como dever da profissão e da atividade profissional, que é precisamente poder contribuir, criar valor para a saúde e para o bem-estar da pessoa, propiciando uma intervenção e um acesso a medicamentos ou a terapêuticas de forma efetiva e racional. Esta prevenção surge-nos aqui, como estava a dizer há pouco, muito no sentido de estar documentado que existem uma série de fatores que podem ser considerados como fatores desencadeantes, e sejam as alterações dos padrões de sono, a ingestão de álcool, as alterações hormonais, que já vimos que podíamos explicar ali a prevalência maior no género feminino,
estímulos ambientais, como ruído, estímulos visuais, próprio stress, ou a alimentação, parecem contribuir para a ocorrência ou parecem desencadear determinadas crises. É um pouco o conhecer destes padrões e a ocorrência destes padrões que podem servir um pouco para conseguirmos trabalhar junto das pessoas com enxaqueca e das pessoas com cefaleia, aqui o capítulo da prevenção. Os fármacos também podem, como é óbvio, ser um fator desencadeante, embora a biologia, digamos assim, da cefaleia ou da enxaqueca não dependa apenas de uma vida regrada ou de um estilo de vida, da adoção do estilo de vida saudável. Só título exemplificativo, e isto foi uma conversa que tive com uma pessoa ao balcão da farmácia há relativamente pouco tempo, quando estávamos precisamente a tentar identificar aqui um bocadinho o padrão das suas crises, diziam que não conseguia compreender como é que ao fim de semana, por exemplo, era quando as suas crises se manifestavam com mais frequência. Isto porque ele achava que durante a semana de trabalho, digamos assim, seria muito mais suscetível das crises surgirem devido ao stress, ao cansaço acumulado, etc. E não ao fim de semana, quando tinha a oportunidade de relaxar um pouco, quando tinha a oportunidade de dormir mais. Isto para vos dizer aqui, que depois veio-se a perceber que era precisamente essa alteração do padrão de sono. Ou seja, não era o dormir menos, era o dormir mais ao fim de semana, que parecia estar ali associado a uma maior prevalência das crises. Só para pormos aqui de lado duas ou três situações, que são aquelas situações de referenciação ao médico e em que nós devemos estar atentos para fazer um encaminhamento para a consulta médica, para se avaliar outras causas ou outros tratamentos para as queixas destas pessoas, nomeadamente as cefaleias refratárias, ou seja, as cefaleias que mostraram ser ineficazes com a terapêutica, ok? Ou então dores que surgem de uma forma muito severa e muito abrupta, sobretudo se estes episódios começarem depois dos 50 anos, ou seja, que sai fora precisamente daquela faixa etária que nós tínhamos visto que era mais prevalente para as crises, em situações em que a dor se agudiza, portanto, que nós tínhamos visto como aquelas outras cefaleias primárias, portanto, em caso de tosse, de um esforço físico, de um movimento súbito, okay, pode indiciar aí uma outra causa e necessita de avaliação médica, ou outro tipo de sintomas que não façam parte daquela caracterização tipo que nós tínhamos visto. Febre, confusão mental, visão dupla, fraqueza, dormência. Ok? Então, quem é que nos chega diariamente ao balcão das nossas farmácias com queixas deste tipo? Quem é que são estas pessoas? E trago isto aqui porque, como é óbvio, diferentes tipos de pessoas exigem diferentes tipos de abordagem da nossa parte. Temos um utilizador que é ocasional, digamos assim, ocasional utilizador de medicamentos de cefaleia, de analgésicos e de anti-inflamatórios para o tratamento das cefaleias ou da enxaqueca. Normalmente é aquela pessoa que nos chega quase que em desespero de causa, okay? Quer um alívio rápido, quer que o fármaco seja eficaz, que precisa de alívio para ontem, digamos assim, mas é o tipo de pessoa em que devemos ter aqui algum cuidado adicional para tentar avaliar a frequência dos episódios, para educar um pouco para esta questão da prevenção e dos fatores desencadeantes, ok? Recorrendo, como é óbvio, àquele arsenal terapêutico que tínhamos visto e fazendo a nossa avaliação, quer em termos de indicações terapêuticas, quer em termos de contraindicações ou de reações adversas. Temos depois outro tipo de utilizador, que é um utilizador crónico, é um utilizador que normalmente já está diagnosticado para este problema, e aqui normalmente mais diagnosticado, quer para as crises de enxaqueca, quer para as cefaleias de tensão. É um utilizador clássico de medicamentos sujeitos à receita médica, na sua grande maioria dos casos dos triptanos. E aqui a nossa atuação deve talvez pautar mais para incentivar a prevenção, ou seja, tentar perceber com que frequência que os medicamentos estão a ser utilizados para não incorrermos naquelas cefaleias por utilização excessiva do medicamento. Aos doentes que fazem também os fármacos profiláticos,
tentar avaliar também ali com o doente duas questões fundamentais. A primeira, as reações adversas que normalmente estão associadas, e aqui conhecemos várias, sobretudo do grupo dos antidepressivos: a sonolência, a secura das mucosas, a obstipação, as alterações da visão, retenção urinária. Portanto, são coisas que nós conhecemos muito bem, que estão muito bem caracterizadas para esse grupo terapêutico, mas também uma preocupação adicional com a gestão da expectativa do doente. Okay? Porquê? Porque o doente que faz fármaco profilático é preciso que seja sensibilizado que as suas crises não vão diminuir no exato momento em que começa a tomar o fármaco, ou seja, nós podemos ter um efeito farmacológico imediato, mas não temos um efeito terapêutico, desculpem, não temos um efeito terapêutico imediato. Normalmente temos aqui um delay de 3 a 4 semanas, e muitas das vezes estas pessoas estão desejosas, como é óbvio, de uma solução que diminua a frequência das suas crises. Convém temperar aqui um bocadinho a expectativa. E por último temos aquele utilizador talvez menos comum, que nos pede algo para ter em casa e que possa servir normalmente para mais que uma pessoa do agregado familiar, para utilizar em caso de dores de cabeça, de cefaleias. Normalmente situações mais leves, mais moderadas, e em que aqui normalmente recorremos àqueles fármacos com um perfil de ação já mais bem estabelecido e em doses que possam servir, doses e formas farmacêuticas que possam servir aos interesses de toda a gente. Okay? E terminando, para ir buscar o tema do nosso webinar, que é aqui a questão da abordagem da dispensa, da reatividade versus a proatividade, queria ver convosco aqui uma questão essencialmente de postura, postura profissional. Isto porquê? Porque infelizmente ainda vemos, pelas mais variadas razões, e com certeza todos vocês conseguiram caracterizar isso, nós continuamos a ser muito reativos ao balcão da farmácia. Eu digo que temos que tentar fugir ou evitar aquilo que eu designo como atendimentos fáceis. Um doente chega, uma pessoa chega, tem uma queixa, faz-nos um pedido direto, até mesmo de um anti-inflamatório ou de um analgésico, e nós cedemos a dispensa, quando muito confirmamos com eles a posologia, e pronto. Okay. Foi fácil para nós. Okay. Muitas das vezes já cansados ou saturados, ou no final de um dia de trabalho, nós até pedimos que os atendimentos sejam assim, que sejam simples, que sejam fáceis. Mas o que acontece? Nós com esta postura não estamos propriamente a dar a resposta àquilo que preconizei convosco ainda há pouco, ou seja, dos deveres profissionais que nós temos relativamente à utilização racional do medicamento e à educação e à promoção em saúde. Okay? Portanto, não é propriamente uma observação das boas práticas que se verificam neste tipo de atendimentos. Não há grande aconselhamento, muitas das vezes reduzimos aquela interação com a pessoa a uma mera transação. Okay? E lá está, não cumpre com aquilo que devem ser os nossos deveres. O que é que precisamos? O que é que temos que fazer? O que é que nos temos que mentalizar para mudar? Ser proativos nestas abordagens, ok? E sim, responder àqueles dois grandes chavões, em promover a adesão à terapêutica, isto para aquele grupo de utilizadores que já toma medicamentos sujeitos a receita médica, fomentar o seu uso racional, ou seja, perceber que se o medicamento está a ser feito da forma correta, nas dosagens corretas, se existem efeitos secundários relevantes, educando o doente, envolvendo a pessoa na tomada de decisão, apresentando e discutindo as opções disponíveis. E isto passa por coisas tão latas como valorizar os sintomas que estão associados, como por exemplo a questão das náuseas, mas também, por exemplo, se um doente que a náusea aparece como efeito, como sintoma muito prevalente, fará sentido estarmos a aconselhar uma forma farmacêutica de uso oral, que sabemos que o doente se calhar vai vomitar logo a seguir, sem que dê tempo de ser eficaz. Okay? Portanto, é um bocadinho olhar o doente no seu todo, ao invés de estarmos tão focados no medicamento. Por outro lado, este tipo de comportamento, para além de enaltecer a nossa atuação profissional, também conduz a longo prazo à criação de valor e a ganhos em saúde. E isso, do ponto de vista macro, abre a porta, na minha opinião, ou pode abrir a porta para outras intervenções da farmácia a vários níveis. Ou seja, não basta dizer que somos ou que deveríamos ser parte integrante do SNS, por exemplo, ou que somos a primeira linha de cuidados de saúde. Temos que o provar, temos que o demonstrar e temos que fazer isso diariamente. Para quê? Para que nos reconheçam de valor.
E isso feito de forma correta garante a própria sustentabilidade da farmácia, que caminha mais para uma prestação de serviços em saúde no seu geral. Ok? Portanto, em resumo, relativamente à nossa postura, 4 pontos: avaliar, tratar, aconselhar e acompanhar. Avaliar: há causa identificável para as queixas da pessoa, para as cefaleias ou para as suas crises de enxaqueca? É uma situação resistente à terapêutica? O que é que o indivíduo já tomou para tentar aliviar a sua sintomatologia? Okay? Estamos perante um daqueles casos de cefaleia por excesso de medicamentos, conseguimos quantificar a utilização de AINES e de analgésicos. Há outras doenças que possam contribuir. Para quê? Para depois daqui nortearmos aquilo que vai ser o nosso segundo ponto, que é tratar, ou seja, abordar a escolha de um tratamento, lá está, envolvendo o doente ou o indivíduo na tomada de decisão, com formas farmacêuticas adaptadas, com a valorização das suas queixas e dos seus sintomas, e adaptando as soluções àquilo que são as suas necessidades e às suas preferências. Há pessoas que não gostam de tomar coisas líquidas porque dizem que sabem todas mal, há outros que têm dificuldade em deglutir os comprimidos, e se calhar aí convém então optar por formas farmacêuticas que sejam de toma mais fácil. Naquela situação das náuseas e dos vómitos, temos algumas soluções em formulações em supositórios, portanto, utilização retal, que nos permitem que consiga o medicamento ser absorvido sem ser posto em causa a sua eficácia pelo facto do doente vomitar logo a seguir. Okay? E são coisas, por exemplo, que nós nem sempre nos lembramos, porque lá está, não estamos propriamente preocupados ou focados no doente e nas suas necessidades. Ok. Ponto 3, aconselhar, e aqui é um pouco responder àquele dever de educação do doente, que é uma das nossas funções primordiais, digamos assim. No tratamento profilático, como vos tinha dito, gerir a questão da expectativa do doente e, por outro lado, muitas das vezes, tão importante como o que tomar e quando tomar. Nestas situações, sobretudo nas crises de enxaqueca, está demonstrado que quanto mais cedo for a toma, mais fácil se torna de abortar a crise ou interromper a dor. Embora daqui às vezes possa nascer um bocadinho o paradoxo da toma cedo versus a utilização excessiva. Ou seja, por um lado estamos a dizer ao doente que deve evitar a utilização excessiva dos analgésicos e dos anti-inflamatórios como forma de não ter cefaleias por utilização excessiva de medicamento, mas por outro lado estamos-lhe a dizer para aquilo que seja para tomar, o tome tão cedo quanto possível. Okay? Portanto, é procurar aqui um bocadinho o equilíbrio entre estes dois conceitos, sendo que muitas das vezes perguntam qual é que é o melhor fármaco ou qual é que é a melhor arma terapêutica. O melhor é aquilo que resulta. Okay? E aí a variabilidade interindividual é muito grande. Daí que seja também importante neste aconselhamento tentar perceber o que é que o doente já fez, o que é que costuma resultar, e sensibilizá-lo para uma toma cedo. E é preferível tomar logo aquilo que tiver que ser tomado, na dose necessária, do que ter ali uma abordagem um bocadinho mais prudente de vamos esperar para ver se passa, ou vou tomar uma dose mais baixa para não estar a incorrer aqui na utilização excessiva. Okay? Não, quando é necessário tomar tão cedo quanto possível o medicamento eficaz que funciona na sua dose terapêutica. Ok? E por último, acompanhar, ou seja, para além da dispensa, que ajudar a pessoa a compreender o padrão das suas crises e com isso envolvê-lo na gestão da sua própria doença. Avaliar a adesão à terapêutica. E aqui a eficácia dos medicamentos também é importante, eles perceberem o que é que funciona e contribuir para manter um registro terapêutico fiável e atualizado. Para nós é uma ferramenta muito útil na identificação do perfil da pessoa. Saber que medicamentos é que toma, ou seja, o que é que já tomou, a frequência, ou seja, conseguirmos mesmo sem questionar o doente perceber se estamos aqui perante uma utilização excessiva ou não e aconselhar o doente nesse sentido. E muitas das vezes nós estamos numa posição privilegiada para conseguir fazer todo este tipo de inferências e temos uma série de ferramentas ao nosso dispor para o acompanhamento do utente e não os utilizamos. Ok? E no fim deste acompanhamento é voltar ao ponto 1, é voltar a avaliar, voltar a intervir, voltar a tentar utilizar outra estratégia, um ciclo que não se esgota ou que não se deve esgotar na nossa abordagem. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Telmo. Foi uma masterclass. Olha, eu estava aqui interessadíssima a ouvir.
E até eu própria como utente, por vezes os utentes não devem ter informação a mais, não é? Porque também devem confiar em quem está do outro lado. Eu agora fiquei a pensar, a quantidade de coisas que... Agora quando tiver uma própria, a minha cefaleia habitual de alguma altura do mês, digamos assim, já tenho imensa informação na cabeça, mas vou continuar a confiar em quem trabalha na farmácia, não há qualquer problema. Muito obrigada, foi mesmo muitíssimo interessante. Agora temos connosco a doutora Madalena Plácido, que vai partilhar um pouco do que é a missão da Migra Portugal, a visão também da Migra Portugal e, sobretudo, também em testemunho real das pessoas que vivem com cefaleias e com enxaquecas, que são patologias, como já percebemos pela apresentação do Dr. Telmo, muitas vezes altamente incapacitantes e com um impacto tremendo na vida das pessoas, no seu dia-a-dia. Obrigada, doutora Madalena. Boa noite, obrigada Rita. Boa noite a todos. Deixem-me só discordar aqui uma coisinha, porque não podia deixar. Força. O doente nunca tem informação a mais. Ok. Deixem-me fazer esta minha parte de advocacy. Tem toda a razão. Sabe porque é que foi este meu comentário? Porque tem algumas pessoas hipocondríacas na família e esses garanto-lhe que têm informação a mais. Eu às vezes aprecio-me que eles não fossem tanto ao Dr. Google, que é um problema. Mas isso já é outro tema. Mas obrigada pela informação, serem credíveis é mesmo muito importante. E também, aqui especialmente nesta área, focando um bocadinho já na área da enxaqueca e das cefaleias, acaba por ser mesmo importante o doente ter informação do seu lado, porque é o doente que faz esta gestão mais prática no dia-a-dia, do que tomar, do que não tomar, de como gerir os fatores desencadeantes, e por isso é mesmo importante, e eu acho que este é um dos papéis fundamentais do farmacêutico e desta intervenção proativa de que temos estado a falar, é exatamente ajudar o doente a perceber melhor, a compreender melhor a doença e também a ter mais informação. Mas se calhar antes aqui de avançar, só para me apresentar um pouco para quem não me conhece, meu nome é Madalena Plácido, eu coordeno a área científica de resultados em saúde numa empresa de saúde digital, sou farmacêutica e estou também a tirar o doutoramento na área da saúde pública, mas aquilo que me traz aqui hoje é o facto de ser doente de enxaqueca desde os 10 anos de idade, também por isso que estive na fundação da Migra Portugal, que é a Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias, e o meu objetivo hoje aqui é partilhar também um bocadinho da minha experiência, daquilo que é a perspectiva dos doentes e daquilo que é a expectativa dos doentes quando chegam a uma farmácia comunitária. Portanto, começando aqui, se calhar por partilhar este meu testemunho, tal como uma grande parte dos doentes, eu já tinha um histórico de enxaqueca na família, portanto, como foi dito na apresentação anterior, a causa é maioritariamente genética, é uma questão, uma componente hereditária, 90% das cefaleias são primárias, ou seja, são uma doença em si própria, são doenças neurológicas que são uma doença em si própria. No entanto, normalmente os doentes no início, e eu não fui exceção, tentamos sempre, parece que encontrar uma causa, andar ali de volta, de procurar a causa do que é. E depois normalmente acabamos por associar estes fatores desencadeantes que também foram falados, portanto, vamos buscar a questão da alimentação, fui eu que dormi mal, fui eu que fiz isto, fui eu que fiz aquilo, ou seja, uma perspectiva muito de culpabilização, fui eu que fiz algo de errado. E este era um dos primeiros tópicos que eu trazia aqui para desmistificar um bocadinho. Nas cefaleias, aqui focando principalmente as primárias, mas em todos os tipos de cefaleias, não é o doente que fez alguma coisa errada. Os fatores desencadeantes vão aumentar a probabilidade de ter uma crise, vão aumentar possivelmente a frequência das crises, vão condicionar quando é que estas crises aparecem, mas a causa aqui é a genética e, portanto, afastar toda esta perspectiva de culpabilização, que é até uma tendência natural nos doentes de irem procurar esta causa, acaba por ser um dos fatores importantes para iniciar esta jornada de compreensão da doença e de aprender a gerir a doença, que infelizmente não tem cura, tem várias armas terapêuticas que foram apresentadas, nem sempre com a eficácia que nós gostaríamos, mas acaba por não ter cura, portanto há um processo de aprendizagem e em que aqui é absolutamente essencial também o contributo dos profissionais de saúde no geral, e aqui a farmácia comunitária acaba por ser a primeira coisa a que nós recorremos.
e portanto essa é sempre uma informação importante. Muitas vezes também os doentes chegam numa perspectiva inicial, sem diagnóstico, como existe esta componente hereditária, os próprios doentes tendem a desvalorizar um bocadinho a doença, ou seja, é algo que a minha avó tinha, vou dar o meu caso, minha avó tinha, o meu pai tinha, portanto eu também tenho. São sintomas que não são extremamente difíceis de diagnosticar, portanto aqui existe um grande subdiagnóstico, mas não está associado à dificuldade de compreender os sintomas, mas sim é esta desvalorização que existe, quer por parte dos próprios doentes, quer por parte dos profissionais de saúde, daí esta proatividade ser muito importante. Aquilo que acaba por acontecer é que o doente condiciona um bocadinho aquilo que conhece. Portanto, como é que a minha avó e o meu pai geriam as crises? Aguentavam, tomavam umas terapêuticas de SOS de vez em quando, e há esta perspectiva de não procurar ajuda, de não aprender a gerir a doença eficazmente, não tomar terapêutica preventiva e, portanto, cabe também aqui ao profissional de saúde na farmácia comunitária de interromper este ciclo e ajudar os doentes a compreenderem que é uma doença neurológica, tem tratamento preventivo e, portanto, há uma necessidade de direcionar estes doentes não só para uma prevenção, como foi dito, mas também para este acompanhamento médico, quando ele é necessário, ajudar o doente a compreender os seus fatores desencadeantes, evitar, que muitas vezes devem conhecer bem este cenário dos doentes chegarem já perfeitamente com a solução de qual é que é o medicamento que querem, porque foi recomendado pela vizinha, pelos grupos de Facebook, porque nas cefaleias toda a gente tem uma opinião muito fácil a dizer, e portanto cabe também ao farmacêutico, qualquer profissional na farmácia comunitária, de conseguir compreender melhor a situação e aconselhar aquilo que é o mais adequado para a situação daquela pessoa, evitando também terapêutica inadequada. E o nosso objetivo é sempre, especialmente na terapêutica aguda, é tomar o mais cedo possível um medicamento que seja eficaz, como foi dito antes, mas que eu acho que é importante reforçar. Evitar também que os doentes acabem por ficar aqui perdidos nas mesinhas, todos nós passamos um bocadinho por isso. Todos nós passamos pelos vários mitos de nos dizerem, mas isso é o queijo, isso é do fígado, isso é precisas de fazer exercício físico. Há muitas coisas que ajudam a controlar, mas elas não são causas nem mesinhas. Aqui só alguns números para reforçar, de facto, é uma doença muito prevalente, com 1,5 milhão de portugueses com enxaqueca e mais de 50% da população mundial com cefaleias, e é a maior causa de anos vividos com incapacidade. Há uma grande tendência para associar as cefaleias a um sintoma, mas 90% das cefaleias são mesmo primárias, ou seja, são uma doença em si própria, são uma doença neurológica que necessita de ser tratada como tal e que são a principal causa de incapacidade na população ativa. E isto é muito importante para nós percebermos a valorização da doença. Falando um bocadinho do impacto, e aqui vou também usar um bocadinho os meus exemplos pessoais, ou tentar passar-vos um bocadinho aquilo que é o meu testemunho. Há aqui uma grande percentagem de pessoas, cerca de 80% das pessoas que se sentem muito ou extremamente limitados durante as atividades diárias. Eu tenho uma frequência de crise relativamente elevada, entre 8 e 10, também já tive 15 dias de crise por mês, o que significa que durante estes dias de crise a pessoa sente que não consegue produzir da mesma forma, não consegue estar disponível da mesma forma para amigos, família, para os seus planos, mesmo para a sua vida pessoal. Isto gera, como é óbvio, um enorme impacto, mesmo a nível psicológico. Tanto a enxaqueca está aqui muito relacionada com a componente de ansiedade e depressão, exatamente por este impacto que tem na vida pessoal dos doentes. Também o impacto familiar. Claro que todos idealizamos um ambiente em que as pessoas à nossa volta compreendem perfeitamente o que é estar com crise, mas a verdade é que isto é uma das razões também que levou à criação da Migra, esta necessidade de compreensão, porque a verdade é que quando 10 dias por mês nós estamos constantemente a dizer, pois hoje não consigo ir, hoje estou com crise, vou ter de adiar o jantar que tínhamos combinado, eu sei que este dia de aniversário é muito importante para ti, mas eu não vou conseguir estar presente. Estas constantes
acabam por fazer parte da nossa vida e é de facto às vezes também necessário uma participação e um esforço heroico de quem está ao nosso lado nesta perspectiva de compreensão. E isso é mostrado muito por este dado de 71% dos doentes precisa da ajuda dos seus familiares e amigos na realização de tarefas diárias, ou seja, aqui o impacto familiar, por exemplo, nós não conseguirmos dar resposta a uma determinada tarefa, implica que alguém vai ter de fazer. Isto é muito comum em famílias que tenham filhos. Quando uma das pessoas não consegue, significa que necessariamente vai sobrecarregar a outra pessoa, porque tem de se buscar na mesma os filhos à escola, tem de se fazer na mesma as tarefas de casa e gerir todo o planeamento familiar, e normalmente esta é a questão, acaba por ser aquilo que fica para trás, é mesmo esta parte familiar, pessoal e social. Aqui social eu destacava esta parte dos planos cancelados, porque, como estava a dizer, é mesmo muito comum e acaba por ter impacto na modificação das relações. O impacto profissional também já foi falado anteriormente, é muito relevante, e é só deixar aqui a ressalva de que normalmente os doentes tendem a tentar compensar a área profissional para não deixar ficar para trás o seu trabalho, e isto acaba por ter um maior impacto ainda na componente pessoal, familiar e social. As consequências são muitas, já vimos aqui esta parte da ansiedade e da depressão, e também a componente económica que foi falada anteriormente, também não me vou repetir, mas todos estes dados são, o objetivo é dar aqui esta perspectiva de impacto. Realmente, porque é que dizemos que é a doença com o maior impacto em termos de incapacidade na população ativa? É exatamente por todas estas questões. Aquilo que nos parece, se calhar, algumas vezes ao balcão ou por alguns contactos que temos de pessoas que têm cefaleias muito esporadicamente, aquilo que nos parece que é um sintoma que se toma uma medicação e que passa, que é só um dia mau. Temos de pensar também no caso das pessoas que têm estes sintomas, entre aspas, que têm esta doença neurológica que faz com que tenham crises de forma muito frequente no seu dia-a-dia e que gera todos estes impactos. E de facto mais de metade das pessoas reportam esta incompreensão por parte dos outros. Acho que também cabe aos profissionais de saúde, quando contactam com estes doentes, quando estão a tentar dar apoio a estes doentes, conseguirem também mostrar esta compreensão, e acaba por ser muito importante. Foram por todos estes motivos que nasceu aqui a Migra Portugal, que é a Associação de Doentes. O nosso objetivo, claro que é, e a nossa missão, representar e apoiar estes doentes, contribuir para a correta gestão da terapêutica, sensibilizar. Acaba por ser isso que estamos aqui a fazer hoje neste webinar com profissionais de saúde, mas também temos feito várias campanhas para sensibilizar a população geral para este impacto. Toda a gente sabe o que é uma dor de cabeça, mas realmente ainda estamos longe de compreender, enquanto sociedade, efetivamente o que é a vida de um doente que tem cefaleias com uma elevada frequência. Aqui só alguns pilares estratégicos. Nós temos muita componente de apoio ao doente, consciencialização, também a produção de material informativo, mas já vos posso falar mais à frente também um pouco disso. Aqui a grande pergunta que também já foi sendo respondida anteriormente, que é o que é que podemos fazer pelos doentes na farmácia comunitária? Quais é que são as expectativas destes doentes? De facto é terem este apoio, mas também é ajudarem-nos a compreender a sua condição clínica. Muitas vezes, como estava a referir, chegam à farmácia ainda numa perspectiva doentes não diagnosticados, que não compreendem bem a doença, que já passaram pelo Dr. Google, como estávamos a dizer, ou pelos grupos de Facebook, onde muitos mitos são passados acerca de cefaleias e de enxaqueca, e portanto acaba por a informação ser um dos principais pilares nesta intervenção, mas também de uma forma muito personalizada conseguir ajudar os doentes a gerir a sua condição clínica. E portanto aqui eu ia voltar a reforçar a importância de termos o registro das crises, ou seja, termos um calendário. Isto é muito comum na gestão das cefaleias, que é ter um calendário onde se registra as crises, e aqui depois, mais à frente, a Jana irá apresentar o material que desenvolvemos em conjunto exatamente para que possam ter este material nas farmácias e ter esta intervenção.
porque é necessário registarmos as crises, também registar os fatores desencadeantes, registar aqui alguns fatores que já vamos ver mais à frente, para conseguir compreender e também atuar e aconselhar de uma forma mais personalizada e que vá realmente impactar a vida daquele doente. E é só para terminar, deixar-vos aqui o nosso website da Migra Portugal, pedir-vos também, mas que acho que também é uma intervenção importante enquanto profissionais de saúde, também estabelecer esta ponte com as associações de doentes. Muitas vezes os doentes não conhecem ainda a existência da associação e, portanto, estabelecer esta ponte com as associações de doentes, dar a informação de que existe esta associação onde os doentes conseguem procurar mais informação. Também sabemos que muitas vezes o tempo ao balcão não é de todo suficiente para explicar tanto como gostaríamos e, portanto, o facto de pertencer a esta comunidade gera não só a parte da compreensão, como também existem muitos materiais que nós vamos desenvolvendo especificamente para os doentes com referências adequadas e, portanto, evitando aqui a parte da utilização de mitos e, portanto, com informação credível, mas também adaptada à literacia dos doentes e, portanto, convidava-vos aqui a partilharem um bocadinho e a ajudarem-nos a divulgar a associação junto dos doentes e também a utilizarem estes materiais quando precisarem de dar informação aos doentes. Estes materiais estão disponíveis no site e, portanto, poderão usar e abusar deles para também vos ajudar na vossa função e na vossa missão de ajudar estes doentes. Obrigada. Obrigada, doutora Madalena, muito obrigada pela sua partilha, também me fartei de aprender e garanto-lhe que tenho uma grande amiga que sofre, fala disso muito publicamente, que é a Sónia Moraes Santos, ela é jornalista também, é blogger, e sofre de cefaleias altamente incapacitantes e eu penso que ela, apesar de ser bastante informada, não sei se terá consciência de que vocês existem como associação e portanto estava aqui a pensar que é de facto muito importante passarmos a palavra porque até por todo o conhecimento que já tem, mas também pelo conforto que deve ser alguém que vive esta realidade, saber que existem outras pessoas com as quais pode falar e partilhar também a experiência. Muito obrigada. Vamos agora então, já falámos da patologia e do utente, e agora, claro, temos que falar e bem do medicamento e vamos finalizar em grande com a apresentação do mais recente lançamento da Medifar Consumer Health, o Trifedu, e sem mais demoras, até porque estamos todos, eu estou super curiosa, acredito que vocês também. Passo a palavra à doutora Joana Catarino. Olá Rita, boa noite, muito obrigada. Obrigada. Vou então aqui partilhar a minha apresentação. Ok. Antes de mais dizer que este não é só mais um webinar, é o webinar de lançamento Trifeduo. Trifeduo começou a chegar às farmácias a semana passada. Portanto, não estranhem se alguns de vós que nos estão a assistir ainda não conseguiram ver Trifeduo ao vivo, está bem? Ele está em trânsito e vai chegar. Portanto, sem mais demoras, sejam bem-vindos a um novo começo e a um novo lançamento. Pois bem, a família Trifen cresceu e cresce com Trifeduo. Portanto, estamos aqui a falar da associação de 200 mg de ibuprofeno com 500 mg de paracetamol. E hoje o meu objetivo é que vocês possam sair daqui com uma maior segurança a nível da recomendação ao balcão de Trifeduo. Portanto, eu vou-me aqui focar em 5 pontos. O que é que nos diz a população portuguesa? O que é Trifeduo? A sua eficácia e segurança, quem é o nosso utente e o nosso plano de comunicação. Portanto, nós hoje já falámos aqui de diversos números
e a sorte realmente de trabalhar numa empresa portuguesa é que podemos fazer estudos locais, e aqui fizemos um estudo à população portuguesa, aliás tivemos dois, um com população feminina e masculina, e aqui mais uma vez se comprova que efetivamente as dores de cabeça são realmente das dores que os utentes mais se queixam. Portanto, temos aqui mais um dado, cerca de 72% da população feminina que sofreu nos últimos 12 meses de dores de cabeça. E os homens não ficam atrás, portanto aqui também 3/4 da nossa amostra também a dizer que sofreu dores de cabeça nos últimos 12 meses. Perguntámos também qual a frequência com que tiveram este tipo de dor, e aqui, trabalhando um bocadinho os números, podemos dizer que cerca de 45% das mulheres sofrem de dores de cabeça pelo menos uma vez por semana. Utilizando também aqui o mesmo comparador, podemos dizer que a nível da população masculina temos aqui também 24% dos homens que sofrem dores de cabeça pelo menos uma vez por semana. Portanto, aqui um bocadinho em jeito de conclusão, realmente as cefaleias e enxaqueca são realmente aqui patologias com grande impacto no nosso dia-a-dia. Continuando a nível de números, e aqui eu não vou fazer nenhuma pool, está bem, mas deixo o desafio para todos pensarem aí em casa, quem nos está a assistir, quantas unidades são vendidas por ano no mercado de dor, portanto nas farmácias, a nível de, e atenção, estou só aqui a falar de medicamentos não sujeitos à receita médica, e estou a excluir portanto, toda a parte de aplicação tópica, está bem? Portanto, focando só aqui na parte sistémica, de Tomaral, quantas unidades? Será que estamos aqui a falar de milhares, de 1 milhão, 2 milhões? Portanto, eu digo-vos o número. 6,6 milhões de unidades por ano, portanto, estamos aqui a falar por mês em cerca de meio milhão de unidades. Portanto, realmente, este é um mercado com um grande potencial e, portanto, chega agora Trifduo, uma associação, para se juntar também aqui. Continuando na população portuguesa, o que é que o utente que sofre dor de cabeça, o que é que ele procura? E mais uma vez, no nosso estudo, recolhemos aqui alguns insights. Portanto, o ideal era que realmente a dor acabasse em 15 minutos, o ideal seria não voltar, o ideal era que tivesse uma ação rápida e que conseguisse parar logo de uma vez. Portanto, o utente que realmente tem aqui uma crise de cefaleia e de enxaqueca, procura na escolha da sua medicação a rapidez e a eficácia. E é aqui que surge então Trifduo. E porquê? Porque estamos a falar de duas substâncias, mas de 3 forças. 3 forças, que é mais rápido, mais eficaz e mais duradouro. Nós já vamos ver aqui em pormenor cada uma destas forças, mas queria-vos aqui passar as informações essenciais sobre este medicamento. Portanto, como eu já referi, estamos aqui a falar de uma associação, 200 mg de ibuprofeno com 500 de paracetamol, uma embalagem de 20 comprimidos e temos aqui as suas várias indicações. Aqui destaque realmente a enxaqueca e as dores de cabeça, porque é este o nosso posicionamento. Dizer-vos, e muito importante, estamos aqui a falar de um medicamento não sujeito à receita médica de dispensa exclusiva em farmácia e é um medicamento especialmente adequado para as dores que exijam uma analgesia maior da dor do que o ibuprofeno ou o paracetamol em monoterapia. Já vamos também ver melhor o porquê. A nível da posologia, portanto, a dose recomendada é 1 comprimido até 3 vezes ao dia, está bem? Portanto, de 8 em 8 horas. No entanto, se os sintomas não estiverem controlados, é possível tomar até 2 comprimidos até 3 vezes por dia. O importante é realmente respeitar o intervalo entre as doses e, portanto, ter aqui um intervalo mínimo de 6 horas entre cada toma. Dizer também que é um medicamento direcionado para adultos, portanto, com idade igual ou superior aos 18 anos. E agora sim, eu acho que este slide é dos mais importantes aqui da minha apresentação, porque realmente quando olhamos e quando eu própria, a primeira vez que comecei neste projeto e que ouvi falar desta associação, pensei, 200 mg, 500 de paracetamol, então, como é óbvio, vou ter logo que tomar 2 comprimidos, não é? Isto 500 de paracetamol não me faz nada. Portanto, o que eu vos quero passar é que um só comprimido vai ser desta associação, vai ser mais rápido a atuar versus ibuprofeno 200, ibuprofeno 400 ou paracetamol 500, ok?
Esta associação, num só comprimido, tem aqui uma atuação de cerca de 15,6 minutos. Depois, é mais eficaz, e atenção, isto são estudos que foram feitos para a aprovação do medicamento e que estão descritos no RCM, está bem? Portanto, dizer-vos também que esta associação é mais eficaz no alívio da dor, quando comparado com paracetamol 1000 ou ibuprofeno 400, lá está a tal questão. Eu que tomo paracetamol 1000, ok, não preciso de tomar logo 2 comprimidos de Trifduo, basta um para o efeito ser superior. Claro que, e mais uma vez volto a salientar, se os sintomas não estiverem controlados, o utente pode tomar 2 comprimidos. Dizer-vos também, por último, temos aqui um efeito mais prolongado, portanto, também versus paracetamol 500 ou paracetamol 1000. Daí, então, falarmos em 3 forças. Mais rápido, 15 minutos, mais eficaz e mais duradouro. Isto tudo, claro, sem comprometer a segurança. Este é também o outro slide extremamente importante da minha apresentação. E o que eu vos quero dizer é que este medicamento é formulado através de uma tecnologia que liberta o ibuprofeno e o paracetamol em simultâneo. Todos nós que assistimos aqui, estamos aqui a assistir a esta webinar, sabemos que o ibuprofeno e o paracetamol têm mecanismos de ação diferentes. O facto de estarem aqui nesta associação, neste medicamento, é que estes princípios ativos vão ser libertados e vão proporcionar um efeito combinado, ok? Um efeito sinérgico. Outra mensagem, então, também dizer-vos que os perfis farmacocinéticos e de biodisponibilidade, quando estamos aqui a falar nesta combinação, não são alterados quando tomados, lá está, em combinação com uma dose individual ou repetida. Portanto, temos aqui, temos esta associação que não vai ter outros efeitos indesejáveis do que as substâncias em separado. Portanto, e em jeito de conclusão, é uma associação que vai proporcionar um melhor desempenho sem comprometer a segurança. E, portanto, quem é o utente Trifduo? É o adulto ativo. São todos os homens e as mulheres que declararam ter dor de cabeça. E como é que nós vamos comunicar com o nosso consumidor, com o vosso utente? Portanto, nós vamos ter aqui 2 grandes momentos de comunicação 360 a apoiar este lançamento. Temos agora logo, já em maio e junho, aqui uma grande ativação e depois voltaremos em setembro e outubro. Dizer-vos que temos aqui este evento formativo, vamos também colocar investimento a nível digital, vamos estar presentes na revista Farmácia de Distribuição, vamos estar em televisão, vamos também ter visibilidade no ponto de venda e vamos também aqui querer mostrar Trifduo ao consumidor através de MUPIs. E como eu acho que agora vamos fechar com a cereja no topo do bolo, portanto tivemos aqui toda a noite a falar da teoria e da dicotomia da reatividade versus proatividade e, portanto, Trifduo tem aqui uma missão. Trifduo quer apoiar o aconselhamento na farmácia e quer, de facto, ter aqui um papel diferenciador a nível da melhoria da qualidade de vida de quem sofre de dores de cabeça. E, portanto, a Trifduo e a Medinfar Consumer Health associou-se à Migra, aqui numa parceria, e desenvolvemos um material, um diário de registro de dores de cabeça. Este material vai chegar através de vocês, através da nossa equipa comercial, está bem? Portanto, vai ser distribuído. Isto é um díptico, como se fosse aqueles cartões de medir a tensão arterial, mas, aliás, aqueles cartões para registar a tensão arterial, mas temos aqui um material que vai servir para o registro das dores de cabeça. Olhando aqui mais em pormenor, portanto, é algo bastante simples, está bem? Tem aqui vários campos para o utente preencher. Temos o campo da dor, em que o utente deverá colocar um número, portanto 0 a 10, em que 0 é sem dor e 10 é a pior dor que se pode imaginar. Depois temos o campo dos sintomas, em que o utente deverá escrever se teve aura, vômitos, tonturas, sensibilidade à luz, ao som, etc. A nível também da incapacidade, o que é a incapacidade? É dizer se ele conseguiu realizar tarefas diárias, conseguiu trabalhar. Portanto, o que ele deverá colocar aqui é sim, com dificuldades ou não. Depois, no caso das senhoras, assinalar se a crise de cefaleia esteve associada ao aparecimento do período menstrual e depois qual foi a indicação que utilizou e também, aqui num campo já mais um bocadinho aberto, que possíveis fatores desencadeantes é que o utente achou que levaram a esta crise de cefaleia.
3 palavras de ordem porque eu gostava que vocês memorizassem e que ajudará bastante na interpretação também depois deste mapa, que é a frequência da dor, a intensidade da dor e o impacto que a crise de cefaleia tem no dia-a-dia do utente. E, portanto, eu agora gostaria também aqui que a Madalena intervisse, porque mais do que ninguém, este é um material que a Migra também já o distribuiu nos seus associados e, portanto, Madalena, passo-te aqui a palavra se quiseres aqui também dar um ou outro exemplo de como é que o farmacêutico e quem trabalha na farmácia pode interpretar este diário. Obrigada, Joana. De facto, para ser aqui muito breve do que é que deve ser aqui a interpretação principal ou como é que, utilizando este material, conseguem apoiar os doentes, será olhar aqui para estas 3 palavras de ordem que a Joana colocou, portanto, a dor, os sintomas e a incapacidade vão-nos ajudar a perceber, portanto, aqui a frequência da crise, para perceber os tais 4 dias de crise por mês. Portanto, quando temos mais de 4 dias de crise por mês, é importante a referenciação ao médico, porque é aqui o critério normalmente utilizado para início da terapêutica preventiva, mas também mediar esta informação com a intensidade e o impacto que tem no dia-a-dia. Estes sintomas ajudam-nos também a perceber que tipo de cefaleias é que estamos a tratar, se é uma enxaqueca, se será uma cefaleia de tensão, se será outro tipo de cefaleia. Portanto, olhar para estes 3 campos nessa ótica e memorizar aqui muito o mais de 4 dias por mês de crise. Depois, temos então o campo da menstruação. Para as senhoras é importante perceber se só aparecem crises associadas à menstruação ou se estas crises são mais frequentes nesta altura da menstruação. Então pode haver aqui alguma intervenção também ao nível da alteração dos métodos contraceptivos, também ter uma atitude preventiva de tomar a medicação SOS o mais cedo possível, ou seja, estes dias de menstruação já são mais ou menos previsíveis de quais serão os dias, portanto nesses dias o doente estar mais alerta e tomar mais cedo a medicação, porque como vimos, quanto mais cedo e eficaz for a medicação, melhor conseguimos controlar aqui as crises. Mas também a medicação utilizada, o nosso foco é perceber mais de 10 dias por mês de medicação utilizada, começamos a incorrer em risco de cefaleia de uso de medicação. Aqui é importante o reencaminhamento para o médico e também alertar e falar com o doente acerca disto, para essencialmente a cefaleia por uso excessivo de medicação acaba por se resolver melhorando a terapêutica preventiva e também tentando gerir melhor as crises, nunca na ótica de retirar a medicação de todo rapidamente, nunca na ótica da culpabilização, como falámos, mas sim essencialmente na melhoria da terapêutica preventiva. E depois, finalmente, olhar para os possíveis desencadeantes, que muitas vezes as pessoas associam às tais causas da crise, por isso é que se colocou aqui para ser mais perceptível, porque quando estes desencadeantes são muitas vezes semelhantes, como o exemplo que foi dado de ser sempre ao fim de semana, de ser quando não se toma café, de ser quando a pessoa acorda mais tarde. Quando começamos a ver esta repetição dos desencadeantes, não é que essa seja a causa, mas ao intervirmos ali, acabamos por conseguir melhorar um pouco esta gestão das crises. Portanto, só recapitulando, os mais de 4 dias de crise por mês para reencaminhamento ao médico, mais de 10 dias de utilização de medicação e também esta interpretação dos possíveis desencadeantes e da associação à menstruação nas mulheres. Este material vai também ficar disponível no site da Migra e, portanto, também será amplamente divulgado. Esperemos mesmo que usem e que consigam, com isto, ajudar os doentes. Exatamente. E reatividade versus proatividade, portanto, a proatividade é, de facto, aqui a palavra de ordem. Portanto, e em jeito de terminar aqui as apresentações deste webinar, realmente a família Trifene cresceu agora e esperamos também que ainda no decorrer do ano 2022 surja uma marca renovada. Como podem ver aqui, a ideia é que também o próprio Trifene 200 e Trifene 400 evoluam com o Trif Duo e realmente consigamos ter aqui uma imagem também mais atrativa, mais moderna e que seja realmente aqui um grande ano 2022 para Trif Duo e para Trifene. Muito obrigada.
Penso que a Rita, o microfone. Peço desculpa, pensava que tinha ligado, coisas que nos acontecem nestes webinars. Muito obrigada, doutora Joana. Se calhar agora damos espaço então às perguntas, que já são algumas, e para que consigamos responder a todas as pessoas que nos estão a colocar questões interessantes, eu pedi a todos os oradores deste webinar que ligassem então os microfones. Desta vez podem ligar todos ao mesmo tempo, não há problema nenhum. Eu vou começar a ler algumas perguntas e vocês que têm, obviamente, mais conhecimento do que eu, depois podem pôr a mão no ar quem quiser responder e complementar as respostas uns dos outros, de forma a darmos a informação mais completa possível a quem nos está a ver e a participar. E a primeira pergunta é da Débora, da farmácia de Valfigueira, e a Débora pergunta: porquê é que é importante os doentes registarem as crises num calendário? Não podemos apenas perguntar ao doente quantas crises é que ele tem por mês e quais são os fatores desencadeantes mais comuns? Quem quer responder? Eu posso Helena, responder a esta. Então, isto é muito comum, tender-se a simplesmente fazer a pergunta, não é? Porque realmente é muito mais fácil até para o doente do que estar a registar sempre que tem uma crise no calendário. Mas a verdade é que aquilo que a evidência nos diz é que existe um grande viés em termos de recall period, portanto, a capacidade de se lembrar efetivamente das crises. E nós notamos muito isso. O que é que acontece? Que quando o doente teve crises muito recentemente, tem uma percepção de que está a ter muitas crises. Se estamos numa semana pior, o doente vai dizer que teve muitas crises este mês. No entanto, se está numa semana melhor, o doente tende a dizer que não, que até tem estado bem. Mas é difícil, porque nós somos muito influenciados pela dor, ter a real percepção de qual é esta frequência das crises. Exatamente porque somos afetados pela nossa experiência exatamente anterior. Daí que acaba por ser muito melhor e muito mais objetivo analisar o calendário, assim conseguimos não só ter a parte da frequência, como ter também as outras componentes do impacto nas atividades diárias, dos fatores desencadeantes e de uma forma muito mais fidedigna. Por isso eu aconselho sempre a utilização do calendário. Muito bem. Daí ser tão útil este material que agora também vai ser disponibilizado nas farmácias para os utentes e para os doentes, vai ser com certeza muitíssimo útil. Vamos à próxima pergunta, desta feita da Salomé, da Farmácia da Terra, e a Salomé pergunta, e eu no meu instinto diria que é para o Dr. Telmo, mas vocês estejam à vontade sempre para complementar. Pergunta: ao doente que já é utilizador de triptanos, o que é que podemos aconselhar para melhorar as suas crises e os seus sintomas? Ok, muito bem. É uma situação em que acredito que muitos de nós nos sintamos um pouco desarmados, ou seja, muitas das vezes estamos perante a sensação de não ter nada mais forte ou mais eficaz para aconselhar aos doentes. No entanto, recordo que entre aqueles analgésicos e anti-inflamatórios que nós fizemos a revisão, não há nenhuma interação significativa em termos de utilização conjunta entre esses AINES e os triptanos, e que conseguimos utilizar os dois em simultâneo por meio de uma sinergia de mecanismos para o alívio da dor. Portanto, há sempre mais algo que possamos fazer, seja por essa associação, seja depois pela associação de outros fármacos ou de outros medicamentos que possam controlar sintomas paralelos, como a questão das náuseas, por exemplo. Muito bem. Vamos à próxima pergunta, que é da Inês, da farmácia de São Francisco. A junção de paracetamol e ibuprofeno, peço desculpa, não tem efeitos negativos, visto que devem ser tomados com intervalo mínimo de 4 horas. Quem pode responder? Joana, força. De facto, como eu referi, assim, estamos aqui a falar de ibuprofeno e paracetamol, portanto, vão sempre existir os efeitos indesejáveis habituais destas substâncias, do ibuprofeno a nível gástrico, do paracetamol a nível hepatotóxico. O que eu queria aqui, e realmente era que retivessem, é que quando estamos a dar esta associação ao utente, não existem outros efeitos secundários do que se as pessoas estivessem a tomar em separado. E que se deve sempre respeitar o intervalo mínimo de 6 horas, pronto, neste caso. Está bem? Muito bem. Temos aqui um participante anónimo que pergunta: numa situação de enxaqueca com probabilidade de vomitar, ao invés de trocar a forma farmacêutica, não deveríamos oferecer um antiemético? Eu peço desculpa se às vezes
Não estou. Terminologia técnica. Nota-se que não percebo o que é que estou a perguntar, mas vocês saberão responder. Não há problema. Sim, faz sentido. Aquilo que eu quis dizer era mais no sentido, por vezes, de alargarmos um bocadinho os nossos horizontes a quando do aconselhamento e da dispensa e procurar alternativas que normalmente não trabalhamos todos os dias. Obviamente faz todo sentido a administração doente e médico para conseguir que o doente retenha a terapêutica. Quando falei noutro tipo de formulações, era só para não nos esquecermos, por vezes temos soluções e ferramentas que estão ao nosso dispor e que ignoramos por não serem tão frequentes ou por não serem tão comuns. Está bem? Portanto, faz todo sentido utilizar, até porque, infelizmente, noutras formas farmacêuticas que não as orais, temos muito menos opções disponíveis que o que temos para formulações orais. Vamos às duas últimas perguntas. Como podemos solicitar estes materiais, como os registros das enxaquecas, os tais diários que falamos agora, para ter na farmácia? A pergunta é da Joana Rangel, da farmácia Abelheira. Joana Catarino. Ok, então, por um lado, poderá falar com o comercial, o vendedor da Medifar Consumer Health. Por outro lado, este material também vai estar disponível online no site da Amiga e certamente devemos arranjar aqui também outras formas de conseguir divulgar mais este material, está bem? Mas em primeiro ponto, falar com o vendedor da Consumer Health. Temos muitas perguntas. Eu queria dizer a todas as pessoas que estão a participar, primeiro, obrigada, porque é sempre bom perceber que teve tanta gente connosco até ao fim, impressionante, com tanta atenção e todos estão participativos. Nós vamos responder a mais uma pergunta, porque já esgotámos largamente o nosso tempo deste webinar, mas todas as outras questões serão respondidas pela nossa equipa. Portanto, não fiquem angustiados, todas as perguntas terão uma resposta. Eu penso que esta irá para a doutora Madalena. Boa noite. A minha irmã sofre com uma enxaqueca que neste momento já dura há 2 meses, já fez diversas medicações, mas até agora sem resultados visíveis. Sente dores de cabeça e um peso na zona dos olhos. Isto é considerado normal? O considerado normal é sempre um bocadinho subjetivo. Nós temos sempre esta ideia de considerar normal ter cefaleias, especialmente de forma frequente, nunca é normal. Tem sempre a ver com uma patologia. No entanto, é sempre muito difícil avaliarmos aqui casos concretos e especialmente vi também que foi apresentado um outro caso também de uma criança, especialmente sem conseguir poder fazer perguntas à pessoa, conseguir compreender melhor a situação, o histórico e tudo isso. Também o diagnóstico, obviamente, ficará sempre a cabo de um médico, mas é necessário este complemento de informação. No entanto, queria dizer que a questão do normal não é normal, poderá ser um padrão relativamente frequente, como vimos, de enxaqueca ou do tipo de cefaleias, como cefaleia de tensão. Aqui eu diria que em ambos os casos o mais importante é efetivamente, e não querendo repetir muito, mas começar a registrar no diário, perceber qual é que é este padrão, perceber se estes sintomas são mais específicos, por exemplo, de enxaqueca, de cefaleia de tensão, por exemplo, a questão de se a dor é pulsátil, se é uma dor mais constante, se evolui ao longo do tempo. Na enxaqueca é muito característico evoluir ao longo do tempo e agravar com o movimento, com o dia-a-dia da pessoa. Enquanto na cefaleia de tensão é mais constante. Portanto, compreender aqui o padrão, a frequência, a que situações é que está mais associado o aparecimento destas crises e sempre que elas forem mais frequentes, e voltando aqui ao nosso número 4 dias de crise por mês mágico, acabar por exigir uma avaliação por parte do médico. Até lá, não deixar obviamente as pessoas sem nenhum recurso. Portanto, existem terapêuticas de SOS, como esta que foi apresentada e também como as outras que foram faladas na primeira apresentação, muitas delas não sujeitas à receita médica. Portanto, começar por aí, perceber também se essas terapêuticas de SOS são suficientemente eficazes. A variação é muito grande entre doentes, portanto, perceber qual delas é mais eficaz naquela situação concreta, naquele doente, relembrando sempre o tomar o mais cedo possível um medicamento que aquela pessoa verifique que é eficaz no seu caso. E, como digo, difere mesmo muito. Muito bem, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. E é só aqui dizer uma coisa muito rápida. Nós na Migra Portugal temos também uma linha de apoio ao doente. Portanto, para este género de situações, não nos substituímos obviamente a uma consulta médica, não nos substituímos ao aconselhamento farmacêutico que é feito na farmácia comunitária, mas é também atendida por uma farmacêutica e está disponível para todos os associados da Migra Portugal e tem também como objetivo ajudar as pessoas a perceberem estas situações em que, mais ambíguas, se preciso realmente estar a ir ao médico, conseguir trabalhar com as pessoas esta gestão e estas
e perceber estes sintomas iniciais e se são ou não caso para alarme, portanto pode ser aqui um bom complemento àquilo que é o aconselhamento farmacêutico que é feito habitualmente. Muito obrigada, doutora Madalena, muito obrigada, doutor Telmo, muito obrigada, Joana, foi um gosto ouvir-vos, mas sobretudo muito obrigada aos, a certa altura já éramos quase 600 participantes que estiveram aqui connosco a ouvir tanta coisa, tanta informação útil esta noite. Espero que tenha sido útil de facto para vocês, que a possam aplicar nas vossas farmácias, e também, claro, quero desejar muito sucesso ao Trifedu, que faça o seu percurso, que seja um grande lançamento e sobretudo que consiga ajudar muita gente, porque é isso que se pretende, é que cada vez mais pessoas consigam viver melhor, apesar de viverem com esta condição. Da minha parte foi um gosto enorme, muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.